Então vamos lá. Nós estávamos falando do sistema de numeração decimal. Por que sistema de numeração decimal? Porque ele é composto de 10 símbolos, né? 10 algarismos. Quais são esses 10 algarismos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com esses 10 símbolos, nós podemos escrever qualquer número que a gente queira, não é? E a gente sabe também, comparando com outros sistemas de numeração, que o nosso sistema de numeração ele é posicional. Por quê? Porque a posição do número, do algarismo dentro do número, ela muda o valor desse número, né? Por exemplo, o número 54. Nesse número, o 4 vale 4. Se eu troco, por exemplo, e escrevo 45, o 4 deixa de valer 4 unidades. Ele passa a valer 4 dezenas, ou 40 unidades. Certo? Então, dependendo da posição do número, ele vai mudar o seu valor. Certo? Então, eu sei que se um número ele está na primeira posição, por exemplo, 485, na primeira posição, ele vale unidades. Na segunda posição, ele vale 10 vezes mais do que na primeira, né? Então, no caso, ele vale 8 dezenas, né? 8 vezes 10. E na terceira posição é a centena. Por que a centena? Porque é 100 vezes mais da primeira posição, ou 10 vezes mais da segunda posição. O nosso sistema decimal, porque a cada posição que passamos, aumenta em 10 vezes. Tá? Cada posição dessa, a gente chama de ordem. Tá? Então, aqui tem primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, e assim sucessivamente. O número é infinito, as ordens também. Aqui, no caso, a primeira ordem é o 5, a segunda ordem é o 8, e a terceira ordem é o 4. Tá? A gente pode ir aumentando as ordens, né? A primeira ordem, unidade, dezena e centena, das unidades simples. Da classe das unidades simples. Porque a cada 3 ordens, nós vamos ter uma classe. Então, essa é a primeira classe. Qual será a segunda classe? A segunda classe é a classe das unidades, a classe dos milhares, né? Tem a unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Tá? Então, por exemplo, um outro número. 24.294. Percebe que ele tem quantas ordens? 1, 2, 3, 4, 5 ordens. 5 ordens. E 2 classes. Porque a primeira classe tem 3. E a segunda classe tem 2. É uma segunda classe, ela está incompleta. Então, é unidade, dezena e centena da primeira classe. Na segunda classe, nós temos unidade e dezena. Então, eu tenho unidade de milhar, seria esse 4 aqui vale 4.000, né? E esse 2 aqui é dezena de milhar, ele vale 20.000. Certo? Um número maior ainda, por exemplo, deixa eu ver. Quantas ordens tem esse número? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ordens. Dessas 10 ordens, nós temos quantas classes? 1, 2, 3, vai até a quarta classe.
Essa primeira classe das unidades simples. Segunda classe das unidades de milhar. Terceira classe, unidades de milhão. E a quarta classe, unidades de bilhão. Então é assim que eu faço para ler um número. Eu separo ele em classes, de 3 em 3, e vejo simples, milhares, milhões e bilhões. Então, qualquer número que eu quiser localizar aqui, por exemplo, esse 3. Quem é esse 3? É o 3 da unidade de milhão. Esse 3 vale 3 milhões. Esse 4 é a unidade de milhar, ele vale 4.000. Esse 2, ele é a centena de milhão, então ele vale 200 milhões. Esse 6, unidade de bilhões, ele vale 6 bilhões. Então, que número é esse? A última, lendo da direita para a esquerda, separei de 3 em 3. A primeira casa dele é unidade de bilhão, então ele é 6 bilhões. $283 milhões. $104.000. $640. Que número enorme, né? Então, toda vez que a gente for procurar identificar um número para lê-lo, você tem que separar sempre de 3 em 3 ordens, né? Que são as classes, e aí você vai na ordem das classes. E percebe que cada número, por exemplo, o 4 ele apareceu 2 vezes. Só que, dependendo da posição dele, ele tinha valores diferentes. A primeira vez que ele apareceu aqui na dezena simples, então ele vale 40. Depois ele aparece de novo na unidade de milhar, então ele vale 4.000. Outro número que tem 2 valores diferentes é o 6. Percebe que o 6 ele aparece aqui na centena das unidades simples, ele vale 600. E depois ele aparece na unidade de bilhão, então ele vale 6 bilhões. Certo? Então, toda vez que a gente quiser localizar e identificar um número, tem que fazer essa separação. Outra coisa, não esqueçam, quando eu passo de uma classe para outra, aliás, de uma ordem para outra, sempre aumenta 10 vezes o valor do número. De uma ordem para outra, o algarismo aumenta 10 vezes. Certo? Espero que isso tenha ficado claro para todos vocês. Não deu para ver direito o número aqui. Eu vou reposicionar só para que vocês vejam de novo aqui, ó. 6.283.104.640. Tá bom? Com isso, vocês vão conseguir fazer a situação de aprendizagem 2 da apostila, tá? Tem atividade 1, 2, 3 e 4, tá? Então façam essas atividades, depois me mandem no e-mail. E para a semana que vem eu gravo uma nova aula com novas instruções para vocês. Tá? Bom descanso, boa semana, tchau, tchau.